Boa noite, pessoal. Todo mundo vivo, com a graça de Deus, né? Eu não estou muito vivo, não. Eu estou só uns 50%, porque eu peguei para limpar lá em casa aquelas coisas que a gente vai adiando, sabe? Eu parei agora há pouco. Mas estamos aí, graças a Deus. Meus irmãos, o tema proposto para hoje é falar um pouco sobre ansiedade, à luz principalmente de Mateus capítulo 6. Mas antes da gente ir para esse texto especificamente, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 4. Nós vamos ler do 4 ao 7, porque há algumas considerações para a gente fugir um pouquinho do clichê, fugir daquilo que é o normal quando se fala de ansiedade. Tem uma coisa que me dá raiva, é quando alguém vem com uma receita de bolo para a sua vida, sabe? Você está triste e aparece alguém e fala assim, não fica triste. Você fala assim, era isso que eu estava precisando ouvir, né? Alguém que dissesse, não fica triste, e ali eu fico feliz. Dá raiva, né? Porque no geral você sabe qual é o problema. O problema não é esse, o problema é lidar com a situação, lidar com aquilo que é a causa, né? E a ansiedade é uma das coisas que nos desafia a pensar um pouquinho mais. Não é ela que é o próprio problema, mas o que nos coloca na condição de olharmos a nossa vida de uma maneira inadequada, fazendo com que o nosso coração esteja ansioso por alguma coisa que no fundo não faz sentido. Se eu fosse coach, eu cobraria 20 mil reais de vocês agora, e eu tenho certeza que depois que vocês ouvissem aquilo que a palavra de Deus está dizendo, a sua vida mudaria e você faria porque você pagou 20 mil reais, né? Agora, de graça, eu sei que é um pouquinho mais difícil, mas deixa que Deus fale ao seu coração, deixa que a palavra de Deus fale ao seu coração, fique atento àquilo que o Senhor já deu para nós por graça, tá? E está totalmente acessível a nós. Filipenses capítulo 2, verso 4, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O que eu quero chamar a sua atenção sobre este texto especificamente? Eu tenho trabalhado muito em cima desta passagem, porque eu acredito que há uma riqueza aqui que pode passar desapercebido na leitura da maioria de nós, ou da maior parte das vezes em que a gente teve que lidar com esse texto. Enquanto a espiritualidade média das pessoas tende a procurar o transcendente, a gente quer experiências sobrenaturais, a gente quer sentir a presença de Deus, a gente quer ver o sobrenatural, a gente quer virar anjo, se possível, falar língua que ninguém entende e qualquer outra coisa que seja de natureza transcendente. Nós podemos perceber por esse texto que Cristo Jesus trilhou o caminho exatamente contrário. Ou seja, ele já era o transcendente, ele já era o Deus que é Espírito. Ele já era tudo aquilo que o ser humano, por alguma razão, fica deslumbrado e almejando ser. E, no entanto, ele colocou todo o seu empenho, o seu esforço, em fazer exatamente o contrário. Ele fez com que o Pai pudesse ser conhecido pelo testemunho dele mesmo, que é o Filho, e este Filho não vem como um sentimento ao seu coração. Esse filho não veio como uma ideia a ser defendida intelectualmente, nem mesmo como uma visão. Enquanto você está lá e os céus se abriram, veio aquela voz do Cid Moreira e falou com você e trouxe para você agora clareza sobre todas as coisas. Não, a salvação provida pelo próprio Deus em nosso favor veio na forma do Deus, né? É o Cristo Jesus que, sendo Deus, não considerou que isso era o mais importante naquela circunstância, mas ele se esvazia de si mesmo, ele se faz servo, ele se torna semelhante aos homens. Então, enquanto os cristãos querem se tornar anjos, Deus quis se tornar homem. E o que é importante disso? É importante que nós estejamos então sensíveis para o fato de que a realidade onde Deus decidiu ser conhecido, onde Deus intencionalmente fez com que o seu Filho pudesse ser visto, pudesse tocar em pessoas,
pudesse sentir as mesmas dores e ao mesmo tempo ter relacionamento, amizade com as pessoas, do mesmo jeito que nós fazemos entre nós. Este lugar é importante. Então toda espiritualidade que tenta usurpar uma aparência de transcendência, mas que não está fortemente ancorada no lugar onde Cristo resolveu ser visto, é uma besteira. É almejar alguma coisa que é o oposto daquilo que Deus nos deu. E isso é tão sério, mas tão sério, que o apóstolo João, nas suas epístolas, ele fala que se alguém nega que Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Pesado isso, né? Pesado. É muito sério desprezar a realidade material onde o Senhor nos colocou, porque foi neste lugar que o Evangelho chegou até nós. É óbvio que a realidade material não é tudo que existe. É óbvio que o espiritual talvez seja até mais real do que aquilo que nós chamamos de real. Mas entendam que a gente tem que começar onde nós estamos. Cristo tem que manifestar o seu reino onde nós estamos. E não nas nossas emoções, nas nossas ideias, em coisas abstratas, que não têm coerência com o lugar onde o próprio Senhor nos colocou. Então, gente, a ansiedade vai ser exatamente essa discrepância entre a percepção do real e a percepção que a gente constrói na nossa mente, baseado em coisas que são muito frágeis e que não são o lugar onde Cristo se fez conhecido. Portanto, você procurar Cristo no lugar aonde Ele não quis estar, é complicar a sua própria jornada. E essa luta não é sua, ela é de todos nós. Todos nós, o tempo todo, precisamos, o tempo todo, todos os dias, relembrar que nós temos percepções, que nós temos emoções, que nós temos experiências bem diversificadas. Você faz uma viagem para um lugar e pensa assim, essa viagem foi maravilhosa. E outra pessoa que estava com você na mesma viagem, no mesmo momento, ela pode dizer assim, eu não volto lá nunca mais. A Marina fala isso sobre o Chile, né, Marina? A gente foi para o Chile e deu uns BO lá de dinheiro, e aí no final nós ficamos sem dinheiro. Né? E aí o que eu fiz? Pendurei nos irmãos, tranquilamente, né? Virei para um irmão lá, que era o Rafa, falei assim, ô Rafa, segura a bronca aí para mim, quando a gente chegar no Brasil eu te pago. Como a nossa amizade é de 30 anos, eu nunca paguei, claro, e ele nunca me cobrou e está tudo certo, porque a gente nem lembra mais quem está devendo para quem, isso é real. Né? Só que a Marina, ela passou frio, eu também passei frio. A gente dormiu num lugar muito fuleiro, eu também estava lá, na mesma cama inclusive, né? E eu também passei o constrangimento, a questão do dinheiro, da mesma maneira que ela. Mas aí ela fala assim, eu não volto no Chile nunca mais. Eu falei, nossa, mas essa viagem foi maravilhosa. O que é real? Essa é a grande questão. E eu vou falar uma coisa para vocês. Real é a viagem que eu e ela fizemos. Os lugares onde nós fomos, os lugares onde nos hospedamos. O real é que nós passamos frio. O real é que eu passei menos frio do que ela. Porque na divisão das camas eles me botaram numa cama de casal, e aí é legal, as mulheres que decidiram, né? E aí falaram assim, não, os homens dormem aí nesse quarto, na suíte, e aí chega lá, os homens se espalharam para tudo quanto é lado, e quem ia dormir na cama de casal? A crise masculina, né? Aí eu e o Rafa, amigos de 30 anos, falamos assim, nós dormimos, não tem problema. Além de tudo ele ronca, vai ter que o cara roncando na sua orelha, mas não tem problema. Aí estamos lá na cama de casal, de repente eu olho para o lado procurando uma tomada para carregar o meu celular, e eu achei uma rodinha assim, saindo um fio, era um termostato, e quando eu rodei o negócio, a cama começou a esquentar. Pensa, gente, aquele frio de baixo de zero, e o colchão começou a esquentar. Aí o Rafa virou para mim e falou assim, Ari, eu falei assim, psh. E nós dormimos 2 noites lá só com um lençolzinho e não contamos para ninguém. Tá? Enquanto isso a Marina morreu de frio no outro quarto. Mas foram elas que dividiram as camas e nós contamos para todo mundo
2 dias depois, né, claro. Senão ia ter que reorganizar os quartos, ia dar muita bagunça, né? Então a mesma viagem, a mesma experiência, é claro que alguns vão dizer assim, isso foi maravilhoso, outros vão dizer não. Mas quer ver uma coisa que o tempo te ensina? Vai para um lugar e tem uma experiência de viagem maravilhosa, e depois de 5, 10 anos, tente voltar lá e levar outra pessoa para que ela tenha a mesma experiência que você. É decepcionante. É decepcionante, porque foi legal aquele momento com aquela turma, você muda de turma e vai lá, não é mais a mesma viagem. Tanto que é melhor vocês fazerem uma viagem nova para um lugar onde ninguém foi, do que você ir para um lugar onde todo mundo já foi várias vezes, porque é difícil repetir experiências. Por que isso acontece? Porque as nossas emoções armazenam aquilo que há de mais forte, né? As experiências muito boas e as experiências muito ruins. Mas o que é o real? O real é a viagem e não a interpretação acerca da viagem. O real é que nós estamos aqui e existe um lugar que unifica a nossa experiência chamado realidade, que é exatamente onde nós podemos interagir uns com os outros. Mas quantas vezes nós criamos fantasias na nossa cabeça que não correspondem fielmente à realidade? E por que isso acontece? Porque toda interação que nós temos com as coisas é de natureza fragmentária, isso é o normal. É o normal. Homens e mulheres já têm a diferença na maneira de perceber isso. Aquele caso que eu já citei várias vezes, da moça que fala assim, eu não fui com a cara da fulana, porque quando ela me vê, ela fica de cara feia. E aí você nunca pensou que talvez a cara dela seja feia, né? E ela não ficou de cara feia, ela só ficou. Né? Agora os homens têm uma mania também, que aí dá umas coisas ruins com força, né? Você chama o cara para um churrasco, aí ele chega e leva um outro cara. Você trouxe um amigo? Trouxe. De onde vocês conhecem? Eu conheci ele agora ali no supermercado, enquanto eu estava comprando uma coca. A gente inclui as pessoas na nossa amizade e também depois isso dá ruim um tanto de vezes, né? As mulheres se odeiam num primeiro momento, depois elas ficam amigas para sempre. Nós ficamos amigos de todo mundo, depois a gente se odeia para sempre, né? É meio que o inverso, mas é a mesma moeda, só muda o lado. O que acontece é que não há certos e errados nesse tipo de conduta, nesse tipo de posicionamento, mas existe um fator unificador para todas as experiências que nós vivemos, que é o que a gente está chamando de realidade. E a ansiedade, sabe o que ela é? É exatamente nós darmos mais atenção à imaginação e aos nossos sentimentos do que a essa realidade. Só que Cristo não decidiu ser conhecido e revelado na nossa imaginação. Você não vai encontrar Cristo na sua imaginação. Você não vai encontrar Cristo nos seus sentimentos. Os seus sentimentos são interpretações das experiências. E os nossos sentimentos são volúveis. Inclusive, a nossa geração está sofrendo exageradamente por conta de coisas que talvez eram mais intuitivas nos tempos bíblicos. E é por isso que a Bíblia é muito econômica ao falar sobre esse tipo de coisa. Porque ficar viajando das nossas próprias ideias e sentimentos, ao ponto de se desconectar da realidade, é um problema de alguns séculos para cá somente. E quanto mais entretenimento e quanto mais coisas a gente tem para se distrair, pior isso vai ficando. Nós vamos nos distraindo mesmo, ao ponto de que a gente não consegue mais enxergar a realidade como ela é. Mas essa realidade existe. É o real, é o verdadeiro, é o lugar onde Cristo decidiu ser conhecido. E se nós nos apegarmos à nossa imaginação, não encontraremos Cristo lá. E se nós nos deixarmos levar pelos sentimentos que armazenamos em nossa memória, pode ser, e quase invariavelmente que nós estejamos acumulando informações que não são uma correspondência perfeita dos fatos e das experiências que a gente mesmo passou. Porque, como eu disse, a mesma situação em pessoas diferentes pode gerar sentimentos diferentes. Então, o seu sentimento foi criado por Deus, tá? Eu não estou dizendo para você não sentir, não tem jeito. Mas você precisa colocá-lo no lugar correto.
Você precisa, diante de Deus, apresentá-lo como algo que é importante que venhamos entender que isso não é a gente. O meu sentimento não sou eu. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais do que isso. Porque os nossos sentimentos não se sustentam com o passar do tempo e não se sustentará na eternidade. No entanto, a alma que Deus nos deu adentrou a eternidade e nós agora fomos feitos para sermos imortais, quer seja no lugar do juízo, quer seja no lugar da salvação. Então, tudo que você sofre imaginativamente, todos os sentimentos que você guarda, isso daí tem data de validade. E pode ter certeza que tudo isso tem muito menos importância do que aquilo que você dá. Ou seja, você pode saber a história dos seus pais, sabe? Você presenciou boa parte dela, né? Mas você não sabe o que os seus pais sentiram em cada situação que eles experimentaram. E se dos seus pais você souber alguma coisa, o que já é difícil, porque quando contamos a nossa história, a gente conta os fatos. Eu fui lá, eu viajei, eu comprei isso, eu comprei aquilo. Eu namorei a fulana, deu errado, eu namorei a Beltrana, eu casei. Mas você detalha tudo que você sentiu em cada situação? Como em cada namoro, por exemplo, parecia que agora a sua vida acabou. Qual foi a sua alegria quando conseguiu um emprego e depois qual foi a sua tristeza quando tudo deu errado? Nós não compartilhamos isso, até porque não é normal compartilhar isso. Vão achar que você está louco se você começar a falar sobre tudo que você sente, né? Você não sabe nada sobre as emoções do seu avô. Eu sei muita coisa que o meu avô fez, mas eu não sei absolutamente nada daquilo que ele sentiu. Ou seja, os nossos sentimentos e a nossa imaginação, quando comparados com a realidade, tudo isso é frágil, tudo isso é muito menor do que aquilo que é o real, onde o Senhor desejou ser conhecido. E a ansiedade, meus amigos, na prática vai se materializar da seguinte forma: quando nós desconsideramos que 99% das coisas que nós podemos imaginar, sequer acontecerão. Sabe, eu estou com um problema financeiro. Aí enquanto você está aqui, pensando no que vai acontecer amanhã, e o que vai acontecer na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e daqui a um ano, 5, 10, você está devendo um cartão de crédito, do Nubank, que te deu R$500 de crédito, e você já perdeu a esperança, quando você pensou nas consequências dessa dívida, ao longo de 1, 2, 5 e 10 anos. Você concentrou tanto da sua atenção naquilo que é uma possibilidade, que você perdeu o contato com a própria realidade. E aí, então, 99% dessas coisas que você imagina, nem acontece. Sabe, você vai lá conversar com alguém para resolver um problema, uma briga, uma questão de trabalho, e você já vai pensando na sua cabeça: eu vou falar tal coisa, e ele vai responder isso, mas se ele responder isso, eu vou falar aquilo, e se ele falar isso, eu vou pensar naquele outro. Quando você chega para a conversa, se é que você chega, porque quando está na porta, você fica assim: não, eu já sei como que vai acontecer. Como que você sabe? Desde quando você tem a capacidade de prever o futuro? Desde quando você tem a capacidade de entender a mente do outro? É isso que nós fazemos, e é isso que é a ansiedade. Nós desconsideramos que a realidade ela é muito maior do que aquilo que somos capazes de imaginar. E por mais que você tente imaginar todas as possibilidades, o que é impossível, não cabe isso na sua mente, 99% delas não vai acontecer. Então, para que você sofreu? Para que você sofreu? E isso vira um laço tão maligno na nossa vida, que a gente acaba precisando de ajuda psicoterápica. Onde sabe o que o médico, o psicólogo, o psicanalista vai ter que fazer com você? Uma jornada de relembrar os
fatos da sua vida. Os fatos. Ele vai pedir para você ir contando a sua história. E aí, na medida que você vai contando a sua história, e vai dizendo como você se sentiu em cada momento, você vai vendo o quanto que você é um imbecil. Porque dá vergonha contar algumas coisas que a gente sentiu. Principalmente quando você está contando para outra pessoa. Quando você verbaliza isso. E aí, esse psicoterapeuta, que pode ser que no primeiro dia, ele já sabe exatamente qual é o seu problema, mas ele não pode dizer qual é o seu problema, porque ele não é coach. Se ele fosse, ele podia te cobrar 20 mil reais e dizer qual é a solução para o seu problema agora. Porque se você pagou 20 mil, você vai fazer o que ele está mandando fazer. Mas se for de graça, você não vai fazer. Ele não pode dizer, então, qual é o seu problema. Você vai ter que ir conversando e conversando e conversando, relembrar a sua própria história, relembrar os sentimentos em cada momento da sua história, e então, nessa circunstância, você vai reavaliar se o que aconteceu de fato corresponde àquilo que você imaginou e àquilo que você armazenou na sua memória na forma de um sentimento. E é assim que você vai se curando de tudo que foi vivido para trás. É uma loucura isso, é uma loucura. Então, meus irmãos, quando nós desconsideramos que as nossas emoções, que as nossas percepções são fragmentárias, elas não correspondem ao real, nós perdemos o contato com esse real, e então a nossa cabeça fica pensando no problema ao invés de ficar pensando na solução. Ah, mas eu estou devendo dinheiro. Então, você podia se preocupar em algumas horas do seu dia em como você pode negociar uma dívida, arrumar um bico aí para ganhar um extra, para você ir lá e honrar a sua dívida. Mas o banco abre às 10 e fecha às 15, tá? E, no entanto, você está preocupado com uma dívida monetária 24 horas por dia e já gastando até as horas do futuro por conta da ansiedade. Você está ansioso acerca do que vai virar o seu casamento, do que vai virar a educação dos seus filhos, do que vai virar a sua vida financeira. E tudo isso só existe na sua cabeça. Você não sabe nem sequer se estará vivo amanhã cedo. Pode ser que ao sair do culto aqui, Deus te dê uma morte imbecil e vergonhosa. Passe um desses caras nessas motinhas, motor de mobilete, e te atropele. Não vai ser um BYD, uma Ferrari, não. Vai ser uma carroça, uma bicicleta elétrica, alguma coisa assim, vergonhosa mesmo, né? E aí tudo que você sofreu, tudo que você se angustiou, não passou nem perto. E, aliás, a maior parte das coisas não vai passar mesmo. Então, meus irmãos, a ansiedade vai ser dar atenção à imaginação e aos sentimentos de maneira mais enfática do que a própria realidade, desconsiderar que 99% das coisas que nós podemos imaginar nem sequer vão acontecer. Então, para que eu estou gastando esforço pensando nisso? E, por último, ignorar que nossas emoções são interpretações de experiência, mas não correspondem necessariamente à verdade nem aos fatos que presenciamos em sua totalidade. Ou seja, nós precisamos voltar para o lugar onde podemos encontrar Cristo. E esse lugar é a realidade. Este lugar é o presente, e não o futuro e não o passado. O seu passado em Cristo Jesus passa a não ter mais a importância que tinha, e o seu futuro tem que deixar de ser uma preocupação, porque se você está em Cristo, a questão já está resolvida. Todo o restante é circunstancial, se vamos ter dinheiro, se vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso não interessa. É esse que é o conceito de ser feito mais do que vencedor. O vencedor é o que vence, o mais que vencedor é aquele que já sabe que venceu antes de começar a corrida. Então, como essa corrida vai, pouco importa, porque o que interessa é que nós fomos feitos mais do que vencedores.
Agora é óbvio que, né, gente, vamos também ter um pouquinho de bom senso nisso. Se Cristo está dizendo que eu sou mais que vencedor, quem está correndo para vencer tem uma motivação, vencer. Eu não estou correndo para vencer, eu estou correndo por aquilo que Cristo disse a meu respeito. Agora, quantos de nós falam, eu sou mais que vencedor, incorpora a ideia, mas depois na realidade ele não tenta viver como um vencedor. Ele fala, já que eu já venci, que se dane. Mais uma vez, você vai para o campo da ideia e sai da realidade. Cristo te chama de santo. Só que olhando no espelho é difícil ver isso. Só que se Cristo está me chamando de santo, eu preciso agora fazer com que a palavra de Deus na minha vida seja vista onde? Na realidade. Então eu vou me esforçar para ser aquilo que Cristo está dizendo que Ele já me fez, mesmo que eu ainda não esteja vendo do jeito que Ele vê. Olha que loucura isso. E aí então agora vamos para o texto, Mateus capítulo 6, verso 25, nosso texto principal aqui. Dentro deste contexto e da clareza que nós temos que saber, gente, que as pessoas na antiguidade viam isso de uma maneira mais óbvia. Havia menos entretenimento para a gente ficar viajando nas nossas próprias ideias. Havia menos alienação acerca dos fatos do real. Então, por conta disso, as palavras de Jesus são extremamente assertivas, elas são pontuais, elas falam sobre o problema que realmente existe. Mateus 6, 25 diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Gente, olha que legal. A preocupação de um homem há 2000 anos atrás é o que comer e o que vestir. A nossa preocupação é quantos seguidores você tem no Instagram. A nossa preocupação é o que os outros pensam de mim. A nossa preocupação é se eu perder o meu emprego agora, a minha vida acabou. Acabou por quê? Você não é o seu emprego, você não é o seu salário. Tem uma técnica, que inclusive é coisa de psicólogo também, né? A pessoa vai lá te dar uma folha e fala assim, descreva a sua vida, faz uma redação aí. Conte a sua vida, como ela seria se tudo der errado daqui para frente. Pense em tudo, sabe? Tudo que você tem medo agora, pense no pior e descreva a sua vida. E aí quando você começa a descrever, e depois você vai ler aquilo, você vira e fala assim, eu sou um imbecil. Por quê? Porque perder o emprego não é perder a vida, perder a sua casa financiada, ou seu carro financiado não é perder a vida. E você vai vendo que o cenário mais catastrófico de todos ainda não é o fim da sua vida. Ou seja, nós vivemos aprisionados na nossa imaginação. Agora, esse homem de 2000 anos atrás aqui, qual é a preocupação dele? Comer e vestir. É mais básica, né? A nossa é quando eu vou poder trocar de telefone. Quando eu vou poder comprar um carro melhor? Eu estou na luta para comprar um carro melhor, né? Estou lá com a minha Blazer 98, diesel. Falei para a Marina, vou trocar, achei uma já para comprar. E agora aceita troca, segundo Pedro, né? Eu achei uma D10, ano 81, pensa. E o Pedro fala assim, você não vai parar lá para negociar? Todo dia que passa lá, ele fala, você não vai lá? Eu falei, eu não, porque se eu parar, eu vou pegar ela. Pensa, é o carro que eu quero, carroceria de madeira, viu? Para carregar o quê? Não sei. É o carro que eu quero. Eu estou trocando um carro 98, tentando pegar um 81, né?
Eu estou indo só para trás, né, gente? E, no entanto, eu não estou com a menor pressa de ir lá. Mas você acha que no meu coração sempre foi assim? Até porque eu diria que hoje eu pelo menos tenho crédito para poder ir lá e comprar um carro zero. Eu sei disso. Poderia vender o meu carro, dar de entrada, pegar um carro zero, parcelar o resto, e está tudo certo. Não está num carnê da grossura da Bíblia. E eu tenho condição de pagar isso. Mas essas coisas não são a minha vida. E na medida que eu fui entendendo isso, como esse peso saiu da minha mente. Então, todos os dias eu acordo podendo comprar um carro zero. Não é um carro muito caro, mas é um, porque senão não dá para pagar. Ou comprar uma caminhonete 1981. E, no entanto, eu não prendo a minha mente, o meu coração, em nenhuma dessas duas coisas. Por quê? Porque eu tenho um monte de outras coisas para resolver. Uma hora vocês vão me ver com essa caminhonete. Não sei que horas. Vamos continuar. Verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir? Pois os pagãos aqui correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Gente, se Jesus está dizendo que a angústia por estas coisas básicas já é uma coisa típica dos pagãos, daqueles que não conhecem Deus, e as coisas que eu falei aqui que estão nos angustiando? Nem os pagãos, pelo jeito, estavam preocupados com essas coisas. É como se a gente tivesse um degrau abaixo ainda, se a gente estivesse mais perto do inferno, ao invés de estar mais perto de Deus ou da própria realidade. Triste isso, né? Verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Gente, o que vai ser acrescentado quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça? As coisas que nós imaginativamente projetamos? As coisas que nós angustiamos a nossa própria vida, desejando e sonhando, isso tem que dar certo? Não! Imagina Lázaro, um cara que ficou doente, amigo de Jesus, fica doente. A hora que esse cara está doente, Jesus está sabendo o que está acontecendo, espera o cara morrer, e ainda atrasa um tantão para ir lá, para ele ressuscitar o cara e deixar claro quem ele era. Aí Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Resolveu o problema do Lázaro, não é verdade? Só que vocês já imaginaram que Lázaro morreu de novo? Lázaro morreu de novo. Lázaro continuou envelhecendo. Você já pensou que o paralítico, que foi descido pelo telhado, e Jesus falou, seus pecados estão perdoados, e depois ele foi curado, levantou, catou a maca e saiu andando no meio de todo mundo. Esse cara em algum momento pode ter ficado numa cadeira de roda ou numa cama de novo, na sua velhice. Por isso que o perdoados estão os seus pecados é muito mais poderoso do que o levanta e anda, porque o levanta e anda é um milagre, é uma bênção de Deus, mas é uma bênção circunstancial. Mas ter os seus pecados perdoados, entender a realidade onde Cristo deve ser conhecido, isso muda tudo. Isso tem que mudar tudo. Então, meus irmãos, as coisas que serão acrescentadas são aquelas que são fundamentais e não as coisas que nós projetamos na nossa imaginação. É porque agora eu entreguei minha vida para Cristo, agora eu estou em Cristo. E aí você começa a ficar preocupado com o amanhã, e aquilo que você fica preocupado não acontece, e aquilo que você nem lembrou de se preocupar, acontece. Ai meu Deus, o que está errado? Não tem nada errado. Basta cada dia o seu mal.
o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Agora vamos voltar para administrar o de hoje, e vocês vão ver o tanto que a gente já tem coisa para fazer. Para a gente testemunhar o como que é possível fazer diferente, eu quero ler com vocês Mateus 26, o testemunho do próprio Cristo. Mateus 26, do verso 36. Mateus 26. Estamos encerrando já. Esse texto aqui para mim é assustador, porque fala sobre Jesus indo orar num jardim chamado Getsêmani, junto com 3 dos seus amigos mais próximos ali do grupo dos apóstolos. E por que esse texto nos confronta demais? Porque é o seguinte, você imagina que Cristo nasceu, e na medida em que ele, como ser humano agora, toma consciência de si mesmo, ele sabe perfeitamente qual é a razão da sua existência. Por isso que aos 12 anos de idade, quando a Maria perdeu o moleque na viagem, né? Acharam ele depois interrogando os religiosos, e ele responde, fala assim, mas eu tinha que cuidar dos interesses do meu pai. Ou seja, ele já sabia muito bem que haviam coisas importantes ali, que eram maiores do que o problema circunstancial. E eu sempre me perguntei o seguinte, como é que Jesus viveu aproximadamente 33 anos de idade, sabendo que veio para morrer e não sofreu com isso todos os dias? Como é que em Jesus havia o afeto, a alegria, havia um tanto de coisa, compaixão, ânimo para viajar, ânimo para comer, ânimo para não sei o que lá, sendo que esse cara sabe que ele tem data de validade. Deixa eu avisar uma coisa para vocês, todos nós temos data de validade, só que ao contrário de Jesus, a gente nem sabe quando é. Mas ele sabia. E o testemunho de Cristo ao longo de toda a sua vida é um testemunho inspirador. Mas aqui, olha o que acontece, verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Mas Cristo agora está se afetando pelas suas emoções e ficando angustiado? Mas não é com aquilo que há de acontecer daqui 6 meses. Não é com aquilo que há de acontecer daqui 5 anos. É com aquilo que vai acontecer daqui poucos minutos. Cristo se angustia no momento em que a angústia cabe. E isso é maravilhoso, para você entender a natureza da encarnação. E aí ele fala, verso 38, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. O Deus encarnado, que sabe o que vai acontecer, está numa angústia mortal, e ele leva 3 caras que não podem fazer nada, que não estão nem entendendo o que está acontecendo, e desesperadamente em 3 situações fica assim, fiquem comigo, só para eu não me sentir sozinho mesmo, vigiem comigo, fiquem acordados. Mas Jesus vai lá e faz aquela oração, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja como eu quero e não como tu queres. Imagina essa oração. O testemunho de Cristo, então, meus irmãos, entendam, o sofrimento faz parte da nossa vida. Mas nenhum de nós carrega e nem vai carregar sofrimento tamanho que possa ser comparado àquilo que Cristo sofreu por nós. E, no entanto, este Cristo, esta pessoa de Jesus, que sabia como isso ia acontecer, tanto que na segunda vez que ele fala com o Pai aqui, ele fala, olha, meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. E a gente sabe muito bem o que aconteceu.
Ele teve que tomar até o último gole desse cálice, que representava as dores que ele iria enfrentar. Mas Cristo não se angustiou com aquilo que ainda não estava acontecendo. Ou seja, quando nós estamos falando de não sofrer desnecessariamente, antecipadamente, não nos prendermos nas nossas emoções, não nos prendermos na nossa imaginação, nós precisamos compreender que esse foi o testemunho do próprio Cristo. O que Cristo fez todos os dias da vida dele? Ele comeu, ele bebeu, ele esteve com as pessoas, ele se compadeceu das pessoas, ele brigou com as pessoas. Com os religiosos ele ia lá, esculachava com os caras, fazia os caras passar vergonha por conta da hipocrisia deles. Ele pagou imposto. Ele deve ter trabalhado muitos anos da sua vida, porque como o José desapareceu da história, provavelmente o José morreu entre os 12 e os 30 anos. E como ele é o filho mais velho, ele tinha uma mãe para ajudar a ser sustentado, uma casa para assumir responsabilidades. No entanto, Cristo não se angustiou com nenhuma dessas coisas. Cristo disse para os seus discípulos: o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Mas ele não falou disso como se ele, sei lá, quisesse que o Império Romano fizesse um Minha Casa Minha Vida, alguma coisa do tipo. Não, ele diz: essa é a condição que eu tenho, e é assim que eu vou viver. Então, quando a palavra diz alegrai-vos, quando a palavra diz perseverem, a gente tem que colocar isso na perspectiva correta, mas essa perspectiva nunca será alcançada se nós sairmos do hoje e da realidade. Não tem jeito. Se aquilo que eu estou compartilhando aqui hoje, meus irmãos, não for absorvido na integralidade do que a palavra de Deus está trazendo para nós, vai precisar de muita psicoterapia para a gente conseguir alcançar o mesmo resultado. E eu não desprezo a psicoterapia de maneira nenhuma, eu faço acompanhamento médico, eu tenho altos problemas legais pra caramba, sabe? Não é isso. Precisar de ajuda não tem nada de errado. Mas nós deveríamos ambicionar estar no lugar onde Cristo disse: é ali que eu vou ser visto. E esse lugar é o real, esse lugar é o hoje, esse lugar é o agora. Não é uma experiência do passado e não é uma expectativa do futuro, é o agora. Que a gente possa se colocar diante de Deus e clamar para que o Senhor nos ajude quanto a isso. Amém. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor que conhece o nosso coração, sabe das lutas e das dificuldades que todos enfrentamos, não tenho dúvida sobre isso. Sobre o quanto que sofremos com ansiedade acerca de coisas que são criadas puramente pela nossa cabeça. E o quanto nós nos atrapalhamos quando esse futuro chega, porque estamos distraídos com as fantasias que nós mesmos criamos. Quantas vezes, Senhor Deus, por nos desconectarmos da realidade, também armazenamos em nossas emoções traumas que não precisavam ser tão dolorosos, que não precisavam ser verdadeiras prisões. Quantas vezes, Senhor, nós clamamos por ajuda ao Teu Espírito Santo, mas não na realidade onde o Teu Filho Jesus decidiu se fazer conhecido, mas na nossa mente, na nossa imaginação, nos nossos sentimentos. Quantas vezes nós temos tido essa atitude de anticristo, por não querermos conhecer o Teu Filho Jesus em carne, no real, no lugar onde o Senhor o deu para nós, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, clamamos para que o Seu Espírito nos ajude nessa noite, que nos lembre todos os dias da importância de que a gente viva diante do Senhor, o hoje, o agora, e que todo outro pensamento na nossa mente, toda angústia fantasiosa, o Seu Espírito nos ajude a perceber o quanto que isso é ridículo,
O quanto que nós somos ridículos quando nos deixamos levar por isso. O quanto que isso é mentiras que nós estamos contando para nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a estar na realidade onde o Senhor nos colocou. Livra-nos da ansiedade. Que a nossa preocupação seja genuinamente o seu reino e a sua justiça, em nome de Jesus. Amém.